Bom dia. Bom dia a quem está presente e a quem nos assiste na transmissão à distância. Graças à participação da Rádio do Museu Delírio Cultural, que está aqui presente no nosso ciclo de debates Quilombo do Rosário. Meu nome é Diana, sou coordenadora de educação do Museu Bispo do Rosário e fui incumbida da missão tão especial de ser mediadora dessa mesa, que faz parte do ciclo. E vou falar muito pouco para que a gente tenha o máximo de tempo possível com a fala das nossas convidadas. A mesa que vocês vão assistir agora é Saúde Mental da População Negra. Esse ciclo de debates ele está inserido na Semana da Consciência Negra, né, no contexto da exposição Quilombo do Rosário, que está em cartaz no museu, que é uma exposição de curadoria do Roberto Conduru. E é também uma tomada de posição institucional, né, onde a gente apresenta a matriz africana, a ancestralidade africana de Bispo, e como coordenadora do educativo da instituição, acho que é importante frisar que a gente tem uma atuação que visa combater, né, práticas racistas e criar novas práticas de atuação no contexto tanto da saúde, quanto da educação, quanto da arte. Então, é uma tomada de posição, uma responsabilidade, é um lugar importante, principalmente nesse contexto. E, bom, sendo uma mesa que fala de saúde mental da população negra, eu preciso fazer menção aqui a uma situação muito triste que aconteceu recentemente e publicamente manifestar nosso pesar e nossa solidariedade. Nessa semana a gente viveu a tristeza do falecimento de uma das residentes de saúde, que era uma mulher negra, e que, enfim, se foi, né, e deixa, né, marcas, enfim, e nos convoca ainda mais a pensar sobre a nossa responsabilidade, nosso papel no cuidado, né? Então, também acho importante convocar as nossas forças e potências aqui, pensar formas de caminharmos juntas, juntas, e vou convidar a compor a mesa. Então, com muita gratidão, alegria pela presença de vocês, Jaqueline Gomes de Jesus, que é psicóloga e professora de psicologia da IFRJ. Obrigada. A Fernanda Ferreira Nascimento, psicóloga. E Raquel Gouveia Passos, pesquisadora e professora da UFRJ, Serviço Social. A gente combinou aqui um tempo mais ou menos de 20 minutos de fala. Eu vou sinalizar, né, para vocês. E aí, enfim, a gente conversa. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada ao museu,
João Henrique, todo mundo que convidou para participar dessa mesa, né? Obrigada pela mediação, Raquel. Todo mundo aqui está com Fernanda, está com vocês nessa discussão. Nesse momento em que a gente pensa a consciência negra, né? Que deveria ser pensada a consciência, a gente refletir sempre, todo momento, mas que particularmente a gente separou essa data para refletir sobre o que significa consciência e particularmente consciência negra, em termos de militância, de ação social. É uma construção, o conceito de consciência negra, um conceito do movimento negro moderno, que vai começar a partir do movimento negro unificado, o MNU, nos anos 70 e 80, e que parte da ideia de memória. A ideia fundamental de que a gente consegue desenvolver uma consciência de nosso valor enquanto pessoas negras a partir da memória de nossa luta ancestral enquanto pessoas negras. Então, a consciência, ela é indissociável da memória. Isso foi um aprendizado, para além das ciências psi, foi um aprendizado militante. Então, quando a gente fala, no meu entendimento, de consciência nesse espaço, nesse museu, nessa antiga colônia, nesse lugar de saúde mental, para mim é muito significativo e relevante para a gente refletir. E nesse momento, quando a gente pensa em datas, elas não apenas marcam eventos que ocorreram, elas também representam aquilo, todos os conceitos, todas as ideias que nos levaram até ali, que nos movem para dar uma atenção maior para aquela temática. Porque muitas vezes a gente esquece, porque no dia a dia essas questões estão presentes, mas não são nomeadas. E quando a gente dá um nome, a gente marca. Infelizmente, como a gente vive num país racista, que é o Brasil, a marcação da população negra, que é o alvo dessa discriminação, ela geralmente é negativa. E a gente, ao longo de 500 anos, desde que atribuíram aos nossos ancestrais esse termo negro, que não foram as populações africanas que se deram esse termo negro, foram as populações europeias, brancas, a gente tem reconstruído esse conceito. Reconstruído a ideia do que significa ser negra, ser negro. É um trabalho muito longo de transformação cultural e ainda acontece. E ainda lutamos contra o racismo. E não é à toa, como a gente sabe pela experiência na saúde mental, e particularmente no Brasil, que o maior número de usuários, pessoas atendidas pela área de saúde mental, quando conseguem, chegar na área, são pessoas negras. Não porque pessoas negras sejam mais suscetíveis por si mesmas a precisarem de atendimento especializado em saúde mental. Todo mundo precisa. Mas o racismo, no meu entendimento, enquanto psicóloga social, ele é uma marca violenta e que nos impõe muito mais custos para existir na sociedade enquanto seres humanos plenos do que, por exemplo, para pessoas brancas. Porque a gente vai viver sempre essa relação entre estar discriminada na sociedade numa relação necessária com pessoas que vivem o privilégio por serem brancas. Até uma ideia, pensando na dialética disso, e o filósofo Hegel falava desse problema da relação senhor-escravo. O racismo no Brasil depende essencialmente de uma dependência psicológica. Aí, fazendo uma elucubração, uma reflexão sobre isso, o racismo depende de uma dependência psicológica entre quem vivencia de forma privilegiada o racismo e quem é submetido por desprivilégio ao racismo. Um depende do outro. E não pode ser saudável nem para quem é explorado pelo racismo, nem para quem vive o privilégio pelo racismo, viver essa relação, porque nenhum desses indivíduos consegue ser pleno, consegue ser autônomo, consegue se tornar um indivíduo de fato, um sujeito, um ser humano, para além dos estereótipos que a gente tem construído nos últimos 200 mil anos. Então, a construção do humano, ela ainda segue, o que a gente ainda pensa nesse projeto do humano, porque nós ainda temos exploração. A exploração econômica e social, ela se reflete
essa macroestrutura, ela se reflete na microestrutura, nas relações psíquicas, nas relações sociais. No adoecimento que não é só da população negra, a gente vai focar hoje na saúde mental da população negra, mas também no adoecimento da população branca que não reconhece o racismo e que não enfrenta o racismo e que não pensa como seus privilégios podem ser postos. Então, eu acho sempre relevante quando a gente pensa o racismo, geralmente o foco, né, é nas violências que a gente sofre. Também eu acho importante pensar a branquitude, o ideário de branquitude, o que significa isso e como essa violência ela afeta todo mundo, como esse mecanismo é um mecanismo adoecedor. Então, eu queria passar para a apresentação e a gente poder ver alguns slides. Eu coloquei uma imagem de uma colega trabalhadora, né, da Conlub, né, da empresa de limpeza urbana, agente de saúde ambiental, e para pensar essa questão da saúde mesmo, né, a partir do trabalho, da centralidade do trabalho, como o trabalho pode nos adoecer e como o trabalho nos constitui como seres humanos. Trabalho, na história do Brasil, tem sido uma categoria para a população negra extremamente violenta, pensando que somos um país escravocrata, que 350 anos de nossa história foi baseada na subalternização da população negra. E eu quero falar um pouquinho, pensar a saúde da população negra a partir desse trauma. Eu sempre peço permissão para a gente refletir, mudar um pouco a unidade de análise do trauma, do nível individual para o nível coletivo, e pensar a sociedade brasileira enquanto uma sociedade traumatizada, que não elaborou certos eventos que a constituíram enquanto sociedade e que, portanto, nos constituiu enquanto indivíduos sujeitos desse lugar. Nossa subjetividade é traumatizada, por mais que a gente tenha consciência da violência, dos efeitos deletérios, dos efeitos perniciosos desses 3 eventos, pelo menos, que eu vou citar aqui. Mas eles nos afetam enquanto sociedade. E a proposta é pensar qual o momento que a gente vai elaborar, vai fazer um trabalho até terapêutico, um grande sociodrama, um grande trabalho para a nossa sociedade enfrentar isso, né? Fazendo essa correlação entre o psicológico, o social e o econômico, que estão manejados aí nessa realidade. Então, pode passar? Eu vou pular um pouquinho, aí eu só trazendo alguns conceitos de personalidade, identidade. A categoria, pode deixar, a categoria principal que a gente vai pensar aqui é a de identidade, como a nossa identidade fragmentada enquanto brasileiras e brasileiros, ela é constituída dessa forma a partir do racismo, ou seja, a gente, no contexto de vivermos em uma sociedade diversa, né, uma sociedade multicultural, apesar de ser multicultural, ela não é uma sociedade que valoriza essas diversidades da mesma maneira. Então, a gente pega o Alport, né, quando ele traz o paradoxo fundamental da diversidade, que somos todos iguais, porém diferentes e únicos. Dentro dessa diversidade, que nos constitui, que é referência histórica para a gente no mundo, o Brasil é visto como um cadinho, né? Um instrumento que a gente pega, bota as coisas e vai amassando na química, misturando tudo. Então, o Brasil é visto como isso, mas não quer dizer que esses diferentes elementos são valorizados da mesma forma. E quando a gente pega as dimensões fundamentais, primárias da diversidade, eu vou focar na questão da cor-raça, porque na nossa percepção cultural, raça se confunde com cor, principalmente, menos do que com etnia, quando a gente pensa em população negra no Brasil. E eu vou explorar mais essa dimensão, apesar de que a gente tem que entender que todas estão ligadas. O fato de sermos uma sociedade racista significa que somos machistas também, porque os preconceitos eles estão interligados na ideia fundamental de que as pessoas podem até ser diferentes, mas elas são desiguais e algumas pessoas são melhores do que outras. Então, se essa ideia fundamental está presente, se esse estereótipo está presente, ele vai afetar diferentes preconceitos e discriminações.
Mas vamos focar em cor-raça, cientes de que todas essas dimensões vão estar presentes e outras, né? O racismo no Brasil também, ele tem a ver com intolerância religiosa, vai ter a ver, né, com as questões de gênero, como eu falei, as mulheres negras vão ser as mais violentadas, com questões etárias, né? Geralmente a gente não pensa a questão da saúde da população negra e idosa, como é que está a saúde das crianças negras e por aí vai. A própria sexualidade da população negra também, como ela historicamente é um elemento central de desumanização e como ela afeta a nossa saúde. Mas vamos passar rapidinho para os traumas, senão eu perco muito tempo. Então, estou pensando, como eu disse, esses traumas, e o primeiro que eu trago é o trauma da colonização. É o genocídio indígena que funda esta sociedade atual, né? Quando os colonizadores portugueses, franceses, né, e diferentes colonizadores europeus chegam aqui nesse país, nessa região, e utilizam, dentro da lógica mercantilista, da lógica do capitalismo, que vai ser implantada aqui, que vai ser a base da globalização que a gente vive, implantam a ideia de genocídio, né, de que temos que exterminar populações para ocupar esse lugar e para fazer esse lugar como nosso, para explorar este lugar, para que ele seja fonte de matérias-primas. Isso traz uma ideia muito violenta e fundamental de exclusão total do outro. Não é à toa que ainda somos um país que vive extermínio na prática, principalmente quando pensamos nas forças policiais, quando pensamos no cotidiano mesmo, no extermínio da juventude negra, no fato de que o feminicídio no Brasil ele é principalmente das mulheres negras, no fato de que os cuidados de saúde eles são mais precários para as pessoas negras, que a gente pode estar explorando mais a questão da violência obstétrica e outras questões. Então, essa violência está presente. Aí pode passar. O segundo grande trauma que eu trago é a escravidão. Ou seja, a partir da diáspora africana, como nós entendemos, enquanto sociedade, que podemos subalternizar os outros. E aí, esse elemento da subalternização ligado à escravidão, ela vai estar presente principalmente no mundo do trabalho. Na própria lógica que ainda existe, mesmo que a escravidão não seja mais legal, ela existe ainda no Brasil, mas ela vai se expressar no trabalho legal enquanto exploração da mão de obra naturalizada, não só nos casos que ainda há de escravidão, seja no meio rural, seja no meio urbano. Oi, não vi. Manufatura, exatamente, a exploração da mão de obra. Então, isso ainda vai estar presente, essa violência em diferentes formas. Porque, no fundo, principalmente as elites do Brasil, que são constituídas em torno de 800 pessoas, que têm 90% da renda do Brasil, 600 moram em São Paulo, elas vão pensar o trabalho a partir daquilo que mantém o seu status, a sua renda, o seu lugar. São pessoas que concentram muita renda. Milhões para eles são questões de bobagem. Eles gastam milhões como a gente nem pode imaginar e manipulam a economia de uma forma que tanto faz morrerem muitas pessoas sem emprego ou várias pessoas adoecerem, porque isso é apenas um manejo no jogo econômico. E isso foi constituído estruturalmente a partir da escravidão. Não é à toa que boa parte de famílias, por exemplo, que foram eleitas recentemente, e eu falo famílias porque as pessoas que foram eleitas vêm de famílias que lucraram com a escravidão, né? Como a família de João Dória, que foi eleita em São Paulo, né? É uma família que tem um histórico com relação à exploração de mão de obra escrava. Podemos passar? Terceiro grande trauma, a censura. Nós vivenciamos, eu dei só o exemplo da ditadura de 64, mas nós somos um país que politicamente fomos constituídos em torno de várias ditaduras. A nossa Constituição enquanto república foi um golpe. Então, nós fomos fundados enquanto república contra o golpe. E é interessante que, quando a gente pensa na relação dos abolicionistas com os republicanos, historicamente, é uma relação muito complicada. Tivemos vários abolicionistas que pediram exílio, que foram exilados, que saíram do Brasil, a partir de tudo que ocorreu naquele período.
Então a República também foi, no seu começo, a velha República, foi extremamente deletéria para a população negra, a partir do fato de que se o Império, quando determinou a abolição da escravatura, não determinou reparação para aquela população, diferentemente do que deveria ter sido, os descendentes das centenas de gerações escravizadas deveriam ter tido alguma reparação naquele momento, e não tiveram. E documentos foram queimados e memória foi destruída para que não houvesse reparação. A República que se seguiu, a esse momento, também não fez reparação. E isso constitui a gente ainda como República. E isso foi censurado. Quando eu falo queima de documentos, isso é um evento, uma concretização, uma materialização da ideia de que a gente não deve falar de certas coisas. E as ditaduras no Brasil, elas nos constituem psicologicamente, socialmente, enquanto pessoas que têm medo de falar de certas coisas. E que achamos, não sei, nós aqui, eu acho que a gente fala, mas como sociedade, como cultura, a gente entende que não devemos falar de certas coisas, como racismo. E como tem a discussão agora, de ideologia de gênero, inventaram essa falácia, ideologia de gênero. Como se a gente não tivesse que falar de gênero e sexualidade nas escolas, em qualquer lugar que a gente deveria falar, Então, devemos manter essa lógica, manter a lógica do feminicídio, da cultura do estupro. Essa é a lógica subtendida. Quando a gente não fala do racismo, a gente mantém a lógica do racismo, porque a gente não nomeia essa violência. Não é porque a gente tem desejo, fixação em falar de violências, porque é necessário falar delas para que a gente possa superá-las. Aí pode passar. Eu vou adiantar, são alguns dados com relação às questões de cor-raça no Brasil. Eu trouxe um quadro do mestre Abdias do Nascimento, que é o Padê de Exu, para representar essa luta da população negra por manutenção da sua saúde. Os terreiros, os espaços de socialização negras ao longo dos séculos foram espaços de saúde mental, alternativos à lógica do Estado e de adoecimento da população negra. Quando a gente pensa a questão do banzo, dos cuidados que os senhores de escravos tinham com a saúde das pessoas escravizadas, que não podia usar maconha, não podia usar álcool, então colocava a máscara de Flandres neles, que é aquela imagem que, daquela imagem horrível, se controlava as pessoas dessa forma. A população negra, por meio dos seus espaços, dos quilombos, construíram saúde, estratégia de reação a essas violências colocadas, que obviamente a população negra, ela é alvo central do extermínio, da exploração e da censura. Pode passar. Pode clicar à vontade. Vou até correr, que tem muitos dados, é só para... E aí, eu pensando a saúde da população negra, como ela vai estar representada substantivamente, principalmente no começo do século, nos hospitais colônias, nos espaços psiquiátricos, qualquer mulher negra no começo do século XX que não tivesse um trabalho, ela é considerada uma vagabunda ou uma doente mental, manda para o hospital colônia, tá? Pode passar. Existiam as leis de vadiagem. Essa é a ala feminina. Resumindo, como eu disse, são 350 anos de escravidão, uma abolição tardia, nenhuma reparação, uma exclusão que é geracional, que é marcada não só pela cor da pele, mas também por outros traços anatômicos, mas principalmente a questão da cor da pele. Quando eu digo exclusão geracional, estou dizendo também, a gente até pensando na questão das constelações familiares, da psicologia sistêmica, como essas questões de saúde vão passando de geração para geração também. O racismo de marca, que nos constitui metade da população brasileira, avançamos a partir, inclusive, da implantação das políticas de ações afirmativas, no entendimento de que o racismo é um fato no Brasil. Então, hoje, mais pessoas reconhecem que o racismo existe, o que não quer dizer que as pessoas queiram enfrentá-lo estruturalmente. E esse é um grande desafio. Pode passar.
Existe muito cinismo com relação ao enfrentamento do racismo. Pode clicar, acho que vai ter, né? Entre os 10% mais pobres do Brasil, 73% são negros. Entre os 1% mais ricos, 85% são brancos. Negros nascem com peso inferior a brancos. Negros têm maior chance de morrer antes de 1 ano de vida e menor de frequentar uma creche. Pode passar. Aí, como vai passar rápido, vou ficar como mensagens subliminares para vocês, tá? Tem que passar aí, que tem tempo. Jovens negros morrem de forma violenta em maior número que jovens brancos, como eu falei, o extermínio da juventude negra, que tem a ver, deixa eu só explorar um pouco o tempo, tem a ver com uma ideia de controle populacional, de controle de mão de obra reserva. Tem um autor que se chama Luiz Mir, que ele fala dessa experiência enquanto médico, de que a saúde no Brasil, principalmente nas regiões, nas favelas, nas comunidades, é muitas vezes uma saúde de guerra, que lida com ferimentos gravíssimos, com questões de saúde muito pesadas, de nível de guerra mesmo, e que afeta a população negra. A ideia por trás é que as pessoas, a forma como foram constituídos os espaços, sem acesso aos recursos do Estado, é próxima à ideia dos campos de concentração. A ideia de que essa população deve ser controlada e que deve ter algum tipo de violência com relação a ela, a quem ousa sair desses espaços. A gente não fala explicitamente que existem bairros brancos e bairros negros no Brasil, como a gente costuma falar dos Estados Unidos, que é o nosso grande espelho, apesar de existirem, a gente saber que existem. Pode passar, eu falei a questão do baculejo, da almadura, né? Aí eu vou ter que passar mesmo, né? Mulheres brancas ganham metade do que homens brancos, mulheres negras ganham 1/3 do que ganham homens brancos. Agora, eu fui candidato a deputado estadual nessa última eleição, e um dado que me chamou a atenção é que mesmo as doações a candidatos, as mulheres negras são as que menos doações recebem, né? Então isso também é um dado significativo, pode passar. No serviço público, que teoricamente seria equânime, né? A gente vai pegar os seguintes dados: 45% da população economicamente ativa do Brasil é negra, de 20 a 69 anos. Só que 35% dos servidores públicos são negros, tá? Então, a gente já tem uma subrepresentação, não é tão equânime. 15% dos servidores públicos são mulheres negras. Pode passar. Estatisticamente, no serviço público, os homens brancos, quando a gente já analisando os dados, eles estão super representados. Quer dizer, tem mais homens brancos no serviço público do que na população em geral, proporcionalmente. Os homens negros estão subrepresentados, tanto com relação à população geral, quanto com relação à população economicamente ativa. Então, é mais fácil você achar um homem negro andando na rua do que dentro de uma instituição pública. É mais permeável o serviço público ao acesso de mulheres brancas do que na população economicamente ativa. Isso é um dado interessante para refletir. E é menos permeável ao acesso de mulheres negras. Então, isso é uma outra questão de gênero e raça que a gente, se tiver tempo, dá para refletir depois. Pode passar. Aumentou a representatividade a partir da implementação da demanda por ensino superior nos concursos públicos. Aumentou a representatividade de mulheres e homens brancos e diminuiu a de homens e mulheres negros, quando começou a se exigir nível superior nos concursos públicos. Você vê como o sistema de educação e de trabalho eles estão ligados. Pessoas negras ganham 8,4% menos que brancas, e aí tem toda a escala que eu já comentei, a gente pode passar. Com relação a alguns efeitos patogênicos do racismo para os negros, que a gente ainda não pensou nos efeitos do racismo para as pessoas brancas, né? Então, vamos pensar aquelas que são alvo principal. Eu peguei esses dados, né, principalmente dos estudos da Fátima Oliveira sobre saúde da população negra. Mais distúrbios cardiovasculares, imunodeficiência. Uma tese é que até alergias podem ter a ver com essa tensão constante que a população negra vive com relação ao racismo, né? E aí gera estimula uma produção de certas substâncias que acabam gerando um estresse corporal,
Aí, quem sabe, imunodeficiência, uma série de alergias, diabetes, problemas do sistema respiratório, dificuldades na aprendizagem, transtornos psicológicos, depressão, uso abusivo de drogas. Pode passar. Aí, como eu falei, né, o racismo também como uma doença de branco, né, dentro do ideário da branquitude. Essa foi uma ação da agência Afropress, uma agência de notícias afroétnica, aqui na Barra da Tijuca, há alguns anos. Ela pegou crianças que trabalhavam, de fato, no sinal e colocaram máscaras de crianças da mesma idade nessas crianças. É a mesma idade. Qual é a diferença? Só porque essas crianças da mesma idade, a imagem são crianças brancas, lourinhas. Então, por que, até a ideia da piedade e compaixão, por que as pessoas naturalizam, essa criança negra aqui, ok, mas se fosse uma criança branca, nesse estilo, né, nesse biotipo, por que incomoda? Então, essa também é uma reflexão desse olhar, da naturalização do racismo enquanto uma doença. Pode passar. E, para a gente correr mesmo, olhares de fora da Casa Grande, pode passar, achei bonitinho o menino das asinhas. Eu trouxe uma imagem do Dia da Consciência Negra, que foi um evento que eu fui a primeira gestora do sistema de cotas para negras e negros da Universidade de Brasília, quando ele foi criado, em 2003, e a gente fazia atividades de consciência negra. Esse a gente usou imagens de estudantes cotistas e criamos a arte. Foi um evento importante, porque a gente pôde trazer o Oliveira Silveira, que foi o criador do Dia da Consciência Negra, do conceito, é um poeta afro-gaúcho, como o Oliveira se falava, poeta negro do Rio Grande do Sul, e que, dentro daquela reflexão que eu disse, do movimento negro unificado, foi ele que foi pesquisar as obras de Clóvis Moura e outras pessoas que refletiram sobre o Quilombo dos Palmares e trouxe a ideia de Zumbi dos Palmares como uma âncora, dentro pensando em representação social, como uma âncora para a ideia de consciência negra. Ou seja, não precisamos mais da figura da princesa Isabel. A gente tem Zumbi dos Palmares. E eu sempre gosto de brincar. Isso foi uma reflexão dos anos 70 e 80. Talvez hoje a gente usasse mais a imagem de Dandara ou de Aqualtune, que foi quem demarcou o terreno do Quilombo. Pode passar. E imagens, né, da Marcha Zumbi mais 10, por direitos da população negra. Pode passar. São mobilizações que eu acho que também tem a ver com saúde, apesar de não serem necessariamente espaços terapêuticos. É uma reflexão que eu acho que a gente tem que aprofundar, até que ponto os espaços de militância, eles são espaços de saúde, e até que ponto se confunde militância com terapia, que eu acho que é uma coisa que não é muito saudável. Acho que é uma discussão para a gente aprofundar aí. Blogueiras negras, a gente tem internet, muitos espaços de socialização. Pode passar. Marcha das Mulheres Negras contra o Racismo e Violência e Bem Viver, pode passar, não vai dar para aprofundar aqui o que eu queria trazer. Marcha do Empoderamento Crespo, tem a ver com a estética negra. Uma fala do mestre Abdias, tenho uma alma libertária e acho que herdei a força para brigar pelos direitos humanos e contra o racismo de minha mãe, que era brigona. O orgulho de ser afrodescendente vem inspirado no meu pai, mais tranquilo e de uma dignidade enorme. Eu gosto dessa fala também, porque ela entremeia e quebra estereótipos de gênero, né, com relação à relação do pai, da mãe, e fala dessa experiência de luta e de consciência que a gente tem como referência. Pode passar. Aí toda a bibliografia que tem a ver com o que eu disse, pode passar. Quem tiver interesse, tem um livro que eu participei, que se chama O que é Racismo, é da coleção Ciências Sociais, é uma coleção transatlântica, somos autores do Brasil, da África, da Europa. Nesse eu falo sobre racismo a partir da perspectiva da psicologia. Temos o colega Paulo de Carvalho, que é antropólogo em Angola, a Rosália, que é da área de literatura aqui do Brasil, e o Paulo Granjo, que é de Portugal, que é sociólogo. E aí são diferentes perspectivas também. Pode passar. E também dessa coleção, o livro que é a Saúde Mental, que eu escrevo junto com o Boia. O Boia, ele vai falar da experiência da medicina tradicional de Moçambique, e como ela também é um espaço de saúde, né, para as populações, ele fala de um caso específico, e o Narciso também, que é de Angola. Pode passar. Aí meus contatos,
Meu e-mail, jaqueline.jesus@frj.edu.br. Eu tenho um blog que está super desatualizado, tá? Só para constar. O Insta é mais movimentado, quem tiver o Instagram, Insta da Jaqueline. O Facebook, Professora Jaqueline de Jesus. E o Lattes está desatualizado, desde o começo do semestre, tá? Pode passar. Ai, gente. Os meninos rindo, acho bonitinho. Obrigada. Muito obrigada. Não, foi precioso, cada palavra preciosa. Então, vou passar a palavra para a Fernanda Ferreira Nascimento. Como você viu, eu não sou absolutamente rigorosa, mas eu vou avisar. Então, fica a critério de vocês, porque se for a meu critério, com vocês o dia inteiro. Te aviso, são agora 12h07, tá? Eu vou te avisar em 10 minutos. Bom dia a todos. Nossa, gente, bom dia. Tem café ali atrás. Obrigada. Boa tarde, é isso. Bom, meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga clínica e hoje eu vim aqui falar, na verdade vim dar sequência, né, ao que a Jaqueline falou, mas sobre o olhar da clínica. Eu clinico com a população negra vai fazer um pouco mais de um ano. Já trabalhei com psicologia social, já trabalhei com RH, nunca mais quero trabalhar com RH, mas psicologia social quero voltar a trabalhar concomitante com a psicologia clínica. E por que eu escolhi voltar para a psicologia clínica e trabalhar com a população negra? Porque eu comecei a ter uma percepção, na verdade, na psicologia social, da carência que nós temos de atenção. E da carência que a gente tem que alguém nos olhe de uma forma humana. Porque hoje a população negra, ou ela é objetificada, ou ela é animalizada. Então a questão não é nem você construir, eu vou até além de construir uma identidade, reconstruir uma identidade. É mais você reconstruir a sua humanidade. Você descobrir que você é gente e que tudo bem. Porque hoje a gente tem vários estereótipos. A gente tem o estereótipo do negro forte, a gente tem o estereótipo da mulher negra invencível, aquela que não chora, aquela que não sente, aquela que tudo bem, eu passo por cima de tudo, vai durar pouco. Então, hoje, eu clinico com mulheres e eu falo com elas, não tem problema você chorar, não tem problema você sentir. Então, hoje, meu papel dentro da clínica é justamente trazer de volta a humanidade para essas pessoas. Não só na clínica, mas também na psicologia social. Pode ser que eu repita algumas coisas que a Jaqueline falou, porque elas vão se repetir, não tem jeito. Então, assim, hoje nós temos mazelas do racismo que há pouco tempo o Conselho Federal decidiu reconhecê-las enquanto isso é consequência do racismo. Eu não sei quantos de vocês aqui já passaram por avaliação psicológica ou algum acompanhamento psicoterapêutico. E eu não sei quantos de vocês já passaram por acompanhamento psicoterapêutico com psicólogas negras e com psicólogas brancas. Hoje a gente tem uma postura completamente diferente de uma psicóloga branca. Enquanto você, eu estou falando de mim porque eu sou uma mulher negra, quando você olha para uma psicóloga branca e fala, vou passar por uma transição capilar, ela olha para você e pergunta, para quê? Você não precisa passar por isso. Fica assim mesmo. Então ela não consegue entender o tamanho dessa transição para você. O que é você se redescobrir? O que é você saber de onde você veio? O que é você saber qual é a sua estrutura capilar? O tamanho disso para você. Ela não consegue ter essa percepção. Então, hoje, eu falo muito, sou muito chata com isso, e eu sempre divulgo, todas as minhas colegas psicólogas negras, eu falo, nós, povo preto, temos que começar a procurar os nossos. A gente tem que reconstruir a nossa humanidade e a gente tem que reconstruir a nossa estima racial. Não só a nossa autoestima, que a nossa autoestima é zerada, que a gente não acha que a nossa boca é... porque a minha boca é muito grande, porque... Não sei aqui quem vai conseguir lembrar, na infância, quantas pessoas aqui já colocaram pregador no nariz? Porque ele tem que ser menor, porque ele tem que ser fino, porque ele tem que ser
padrão, um padrão que foi estipulado pelo colonizador. Diga-se de passagem, fez um ótimo trabalho. Porque a gente não consegue mais se reconhecer enquanto ser humano bonito, a gente não consegue mais se reconhecer, a gente fica naquela coisa de tenho que me encaixar dentro da caixa vermelha, porque falaram que a caixa vermelha é a caixa padrão. Então, a gente tem que voltar, na verdade, ao começo de tudo. Então, a gente tem que voltar, sim, a gente tem que procurar ancestralidade, a gente tem que ler sobre os nossos e construir uma estima racial. Quando eu falo de estima racial, eu falo de quê? Da gente olhar para o nosso povo e reconhecer que, caramba, ele é bonito também, eu sou bonito também, e a gente conseguir se espelhar. E não a gente olhar para uma sociedade que já está totalmente padronizada e achar que a gente tem que ser iguais a eles. Então, hoje, na clínica, o meu papel, além de reconstruir a humanidade, é falar assim, olha, se olha no espelho todo dia e fala que você é linda, que você é lindo, que você é maravilhoso, e que você veio desse jeito. E tudo bem, porque a gente nunca fala tudo bem. A gente já se colocou num lugar de não tá legal, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. E a gente passa por situações mínimas, diárias, e a gente tem que se livrar desse racismo diariamente. Então, quem aqui nunca passou por isso, enquanto um ser negro, de passar por ai, que cabelo lindo, posso tocar? Ai, que pele lisa! Como é que você faz para usar um protetor solar? Isso são microagressões, porque é como se você não fosse pessoa, porque você nunca pergunta por um ser branco como ele passa um protetor solar. Você não pega um ser branco e fala, posso tocar no seu cabelo? Você não faz esse tipo de coisa, porque ele já está padronizado. Aí eu volto a falar da Jaqueline sobre a branquitude também, porque isso eu também discuto dentro da clínica. Porque quantas pessoas eu tenho ali que não foram criadas em uma família branca, ou não têm relacionamentos interraciais, e que como é difícil você chegar para um ser branco e falar assim, branco, calma. Se você falar para o branco, meu Deus, é a Terceira Guerra Mundial, pronto, deu uma síncope, entra em depressão, e tudo bem se a gente for negro, mas ele não pode ser branco, a gente não pode... Não, mas aí vocês estão dividindo o movimento. Que movimento? Não, mas é uma verdade. Isso eu coloco muito. Tá, mas estamos dividindo o quê? Que movimento é esse que a gente está dividindo? Calma. Então, assim, primeiro a gente tem que juntar com os nossos, primeiro a gente tem que se reconstruir, a gente tem que reconstruir muita coisa. A gente ainda tem uma resistência muito grande a procurar uma ajuda, sabe? A gente tem uma resistência muito grande a saber que estou entrando em depressão, a psicose, a paranoia. Porque essas doenças psíquicas são muito comuns no público negro, de depressão, tendências suicidas, sabe? O uso exagerado de álcool, o uso exagerado de drogas, porque hoje tudo é o quê? Não, a população negra ela se cura. Como? Ah, ela vai numa roda de samba e bebe até cair. A gente tem isso, a gente tem essa cultura, e é uma péssima cultura que a gente tenta desconstruir e reconstruir. E reconstruir não é fácil. É um processo árduo. E todo mundo tem que, na verdade, estar aberto a isso. Eu estou a fim de me reconstruir? Então vamos nos reconstruir. Só que a gente ainda carrega tudo aquilo do banzo, porque não tem problema, é isso mesmo. Eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho tempo para isso. Eu ouço muito isso. Eu não tenho tempo para ter um problema mental. Eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde mental. Mas eu posso gastar dinheiro para alisar o meu cabelo. Eu posso gastar dinheiro para afinar o meu nariz. Mas eu não tenho como entender ou melhorar a minha saúde mental. E a minha saúde mental que vai falar para mim, você não precisa disso. Então, hoje a gente passa por muitas coisas que a gente nem percebe que são microagressões, que são situações de racismo. A gente passa por isso todo dia, a gente não percebe. Muitos dos meus pacientes chegam no meu consultório e eu falo assim, tudo bom? Quantos anos você tem? 37. Ah, que bom, eu vim aqui para te dizer que você é preto. E muitos deles ficam assim, hã? É. Desculpa. Então, assim, a gente tem uma marca na pele, a gente não tem uma opção de, vou disfarçar aqui ou disfarçar ali.
Por mais que alguém tenha falado pra gente que sim, a gente tem essa opção, a gente não tem essa opção. Então, a gente tem que começar a se amar. Então, na clínica, eu lido diariamente com isso. Ai, Fernanda, você não atende gente branca? Atendo, gente. Eu não posso fazer isso. Não posso chegar para uma pessoa branca que vai me procurar e falar assim, você não, branco, sai. Não posso fazer isso. Mas a minha prioridade e o meu foco é na população negra. Porque a gente tem uma carência muito grande de cuidado. A gente tem carência de tudo. E essa carência faz a gente se enfiar em buracos que a gente não consegue sair depois. Então, hoje, são fortalecimentos. A gente se fortalece a cada momento. Todas as vezes eu falo. Em terapia, eu ganho, o paciente ganha. Que a gente sempre vai trocar. E eu, no papel de psicóloga, nunca vou falar para você, você tem que fazer isso. Não. Eu jogo as provocações. Eu não estou afirmando nada aqui. Eu só provoco. Como você vai receber essas provocações e resolvê-las, aí é com você. Eu falo isso dentro do consultório. Só estou te provocando, amada. O resto é com você. Eu sou assim mesmo, gente. Sou debochadinha mesmo. Então, essas questões são questões que, repito muitas vezes, que temos que ter atenção. E muita atenção. Porque a gente é colonizado. E a gente só começa a agir a partir do momento que a gente reconhece que somos colonizados, sim. Que a gente tem um racismo internalizado. Que a gente já olha para o nosso... aquele irmão mesmo que a gente chega e fala, bom, então... mas não é tão assim, né? Mas a nossa cultura não é tanto assim. Mas não é assim. A gente sempre coloca um assim, um e se, mas e um mais... Então, a gente tem isso, a gente, na verdade, repete padrões. Nós fomos muito bem ensinados pelo colonizador. A gente repete padrões o tempo todo. Então, hoje em consultório, quando eu vejo uma repetição, uma fala de mas olha só, eu sou negra, mas assim... o meu cabelo não é tão ruim. Quando fala isso, já me arrepio inteira, já vem um negócio e fala assim, então vamos lá, o colonizador te ensinou direitinho, né? Por que ele é ruim? E você nunca vê resposta. A resposta não vem, não é uma coisa, não vem. Por que seu cabelo é ruim? Porque um dia falaram que era e você acreditou. Você acreditou que é. E nada nosso é ruim, gente. Quando a gente começar a ter esse entendimento, quando a gente começar a ter essa reconstrução, real reconstrução, a gente se olhar no espelho e falar assim, nada meu é ruim. Aí a gente vai mudar, entende? E a gente vai mudar bastante. A gente vai conseguir se reconstruir, a gente vai conseguir construir uma nova realidade. Porque é o que a gente fala. Eu leio alguns autores negros... Marcus Garvey, Stockley Carmichael, que falam sobre o panafricanismo. Não sei se alguém aqui conhece o panafricanismo, mas a gente, na verdade, a gente só vai conseguir construir um mundo diferente a partir do momento que a gente se rever. E a gente tem que estar disposto a zerar e começar o jogo de novo. Só que muitos de nós têm medo de zerar. E o medo foi implantado direitinho, porque é isso, se você enfrentar o sistema, você pode tomar uma bala no meio da cara. E é isso. Quantas mães que hoje, não só de periferia, mas mães negras que têm filhos homens, não dormem à noite e começam a desenvolver um transtorno mesmo de estresse, um estresse crônico, porque o filho sai para comprar um pão e já começa, não, vai morrer, alguém vai revistar, alguém vai parar, aí vão falar que ele está com droga, aí vão falar que ele está isso. Eu estava conversando agora com o João, antes de começar, sobre o pós-eleição, como é que isso veio à tona, sabe, na clínica. E foi muito difícil, porque as pessoas começaram, vão matar a gente, agora com permissão, assinado. Apesar dos pesares, da gente saber que a gente aguentou muita coisa, é uma situação que amedronta, muito mais do que já amedrontava. Então, assim, são situações recorrentes. Não é uma coisa que acontece um dia ou outro dia. É uma coisa que acontece sempre. Uma coisa que eu sei que eu, sem cabelo, posso ser parada e revistada porque vão me confundir.
Se fosse uma menina branca, sem cabelo, eu sei que isso não aconteceria. Então a gente também tem que saber o nosso lugar. Sim, existe racismo, sim. Só que a gente também nega esse racismo. Eu já ouvi isso de homens negros. Uma vez eu estava numa mesa que um homem negro enorme falou assim: eu percebi que eu sofria racismo ano passado, retinto, falando: porque eu sempre pensei que as pessoas tivessem medo de mim. Tinham, mas agora você tem que se perguntar por que elas tinham medo de você. Então, essas coisas a gente realmente tem que se atentar. E o meu papel na clínica é chegar lá na feridinha e falar assim: então, posso tirar a sua casquinha? Vou tirar, vou assoprar, vai arder um pouquinho, mas depois passa. Porque a partir do momento que a gente faz isso, a gente consegue se resolver. Se a gente não chega aí, a gente não se resolve. A gente só lamenta. E a gente já está lamentando por muito tempo. Você falou de 388 anos, eu costumo falar que são 518, porque eu não acredito nessa abolição, porque a gente continua no mesmo esquema escravocrata, a gente continua na mesma coisa. Dentro da clínica eu tenho casos de, eu tenho um relacionamento interracial, em que o cônjuge branco trata o cônjuge negro de forma escravocrata. Falar assim: olha, você não vai sair, você não vai fazer, você não vai... Quem é ele para determinar o que sobre a sua vida? E qual o tato que nós, enquanto psicólogos, dentro da clínica, temos que ter com essa pessoa e falar para ela: então, seu cônjuge é branco, ele está agindo como se fosse seu dono. E é isso que acontece. Agem como se fossem donos. Eles percebem isso? Possivelmente não. E negam isso até o último segundo. Eu não faço isso, imagina, eu vou proibir alguém de fazer alguma coisa? Não sou dono de ninguém. Hoje é muito difícil você encontrar uma pessoa branca que fale: tenho privilégio sim, reconheço o racismo sim, sou racista sim. Mas enquanto isso não acontecer, do branco reconhecer o seu racismo e o negro não reconhecer que é alienado, a gente não vai andar. Então, muito pesar, às vezes, dentro da clínica, eu falo: então, você sabe que nós, enquanto negros, somos alienados, e a gente tem que estudar muito mais, a gente tem que ler os nossos autores, a gente tem que conversar com o nosso povo, para a gente conseguir sair do buraco, senão a gente não vai sair. Não adianta nada você ainda usar uma linguagem de uma população branca para tentar resolver o racismo, não adianta. Então, a gente tem que reconhecer a nossa alienação e daí dar o primeiro passo. Porque senão não vai dar certo. Realmente não vai. Aí eu fiz aqui algumas anotações do que o racismo traz também, né? Que a gente tem uma séria dificuldade de autocuidado, a gente não consegue se cuidar, a gente não consegue se colocar em primeiro lugar. Isso eu posso dizer... 100% dos meus pacientes não conseguem se colocar em primeiro lugar em nada. É sempre a subserviência. Vou servir ao outro, depois eu penso em mim. A questão da autoimagem, que é muito deturpada. A gente não consegue se ver no espelho como nós realmente somos. Vou tirar a trança, vou tirar o Marley, vou tirar o que for. Vou ficar natural. A gente tem muita dificuldade ainda de nos aceitar ao olharmos no espelho. A expectativa de vida, né, que a Jaqueline já falou, do homem negro principalmente, é bem menor, que você pode morrer de morte matada ou morte morrida, né, você tem essas duas opções para morrer mais cedo. Maior dificuldade em estabelecer vínculos afetivos, porque a gente tem uma dificuldade muito grande em estabelecer confiança. Então, a gente não consegue estabelecer esses vínculos. Demoram muito mais para esses vínculos se formarem. Aí, quando eles se formam, a gente ainda entra numa gaveta chamada dependência emocional. Então, já foi além do vínculo, já é dependente. Então, você não consegue mais se ver desassociado da outra pessoa. Aí tem um maior envolvimento em conflitos, né, por conta da agressividade, porque algumas coisas que a gente não aceita, a gente explode, e a gente não consegue resolver essa agressividade, então a gente vai explodindo. Não interessa em quem, a gente só explode. É bom atentar a isso, e eu falo muito disso, é que
o racismo ele tem um efeito muito diferente de acordo com gênero e sua orientação sexual. Nos homens heteronormativos, homens negros heteronormativos, que reproduzem o machismo de uma forma extremamente tóxica, o racismo ele tem um lugar de medo, de vou morrer a qualquer momento. Numa mulher heteronormativa, ela já tem, o racismo ele tem a questão, isso no homem negro também, né, de estereotipar, de hipersexualizar, e de que uma mulher negra tem quase certeza de quando ela tiver um filho, ela vai ser abandonada. Ela já traz isso com ela, então ela ainda tem mais dificuldades ainda. E de acordo com a orientação sexual, porque se você for um homem gay, você não pode ser afeminado de forma alguma. Você pode até ser gay, mas você tem que ser um homem másculo. Você não pode ser afeminado de forma alguma. E na questão da mulher, ela não pode ser Maria Caminhão. Não pode ser caminhoneira de jeito nenhum. Ela tem que ser uma mulher extremamente feminina. Pode ser até lésbica, mas tem que ser feminina. Então, as nossas reproduções, não sei se vocês conseguiram perceber na minha fala, elas são muito mais tóxicas. Porque você não pode, mas você não pode mesmo. Então, a gente pega tudo aquilo que a gente aprendeu e joga de uma forma extremamente tóxica. Tá bom. E uma coisa que eu acho interessante falar, porque eu estou falando de população negra em geral, né, e não só de população negra brasileira ou de qualquer outro lugar. Quando a gente fala de estresse, a gente ainda fala do estresse crônico, que a gente encontra aqui no Brasil, principalmente em refugiados. Aquele estresse de você ser mandado embora, aquele estresse de você ser morto. Então, imagina o estresse que a população negra tem no Brasil, de ser morto, de ser abandonado, de ter dificuldade de vínculo, e a dificuldade, esse estresse duplicado ou triplicado de um refugiado que está longe de casa e passa por tudo isso. Então, porque é claro que no Brasil as coisas são potencializadas. Porque, vou falar dos Estados Unidos de novo, porque como é o nosso espelho, não deveria ser, mas é o nosso espelho. Lá, o racismo, ele não é tão velado, ele é bem explícito, sabe? Fala assim, eu não gosto de preto. Então tá, você não gosta de preto. Aqui é aquela coisa, não tenho nada contra, mas é porque eu não tenho muita simpatia. Então, é exatamente o que a Jaqueline falou. A gente não pode falar de racismo. Se você for racista, meu bem, você é demonizado. Você vai ser expulso de qualquer lugar. E a gente tem que começar a falar. A gente tem que começar a reconhecer. Sim, sou racista. Sim, reproduzo. Desculpa, mas eu reproduzo. Sou alienada. Preciso aprender muito para, a partir daí, fazer alguma coisa. Já falei do racismo internalizado, do quadro de depressão, que a Jaqueline falou, que é muito comum quando você, na verdade, não consegue se reconhecer enquanto ser humano, não consegue se reconhecer enquanto alguém aceitável. Isso te leva a uma tristeza que, dependendo dessa tristeza, leva à depressão, e a depressão leva a uma depressão profunda, que leva ao suicídio. Enfim, o desenrolar é muito grande. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, eu acho que eu já passei meu tempo. Passei. Mas, para fechar, nós, enquanto população negra, a gente tem que se cuidar muito mais do que qualquer outro povo nesse mundo. Porque a gente tem uma mochila cheia de mágoas, a gente tem uma mochila cheia de coisas não resolvidas, e a gente realmente precisa se cuidar, porque o desenrolar da história é muito cruel com a gente. Então, é isso que eu tinha para falar, gente. Obrigada. Desculpa, gente. Eu realmente... Você vai precisar ir? Tá. A Jaqueline, então, vai precisar para um outro compromisso.
Bom, agora a gente vai passar a palavra para Raquel Gouveia Passos. Fernanda também vai precisar. Então, eu agradeço muitíssimo a fala de vocês duas, de muita importância. Enfim, esse material também vai ficar disponível na internet. E espero que a gente possa ter novos encontros e que essa conversa se desdobre muito. Obrigada a vocês. Boa tarde a todos e todas. Bem, na missão aqui de tentar dar continuidade e finalizar essa mesa, né, vou talvez ser bem objetiva, mas eu queria só que colocasse a exposição, o PowerPoint, se for possível. Tá, não, já está tudo, já é só colocar. Obrigada, amor. O pessoal que está ao vivo, né, está acompanhando todo o processo, porque nós somos assim, né? Formais. Seguimos todo o protocolo. Tudo que for instituído a gente vai cumprir na medida do possível. Não, tá aí o meu PowerPoint. É só para tem que achar. Acho que está lá no canto Raquel. Isso, achou? Pronto. Então, eu vou trazer minha apresentação, né? Eu sou assistente social de formação, professora do curso de Serviço Social da FRJ e militante do Núcleo Estadual da Luta Antimanicomial. Então, eu vou trazer minhas contribuições em alguns questionamentos, né, a partir do lugar muito mais de militância, né, de alguém que está inserida no campo da saúde mental, construindo aí a reforma psiquiátrica com muitas pessoas, inclusive com o museu, né, estamos construindo a reforma psiquiátrica, né, e eu quero trazer alguns elementos para a gente poder pensar. E é muito bom a gente estar nesse espaço, inclusive na colônia, né, e aí eu quero parabenizar a iniciativa de vocês, que é marcar, né, com esse evento que vai trazer, né, a saúde mental da população negra, né, para um debate para a reforma psiquiátrica e para a luta antimanicomial. É um debate extremamente apagado, né,
sempre foi subalternizado, invisibilizado, óbvio, e a gente não pode culpabilizar os atores, porque estão inseridos numa lógica, né, num Estado, e reproduzem a formação social brasileira, e por muito tempo isso ficou esquecido, né? Eu venho pensando, e aí teoricamente resgatando, algumas influências, inclusive no pensamento de Franco Basaglia, né, qual é a contribuição de Frantz Fanon para pensar a psiquiatria, para pensar a transformação não só da psiquiatria, mas também influência na luta antimanicomial, né? Daqui a algum tempo eu devo publicar alguma coisa já pensando em por que a reforma psiquiátrica brasileira vai beber em Basaglia, né, mas não bebe Fanon, por exemplo, que é um grande intelectual, né, que vai estudar e vai pensar e vai escrever sobre, né, a Revolução Argelina. Né? Isso aí é uma questão, para mim, muito séria, né? E quando vocês trazem o bispo, recuperam, né, o lugar do bispo enquanto homem negro, né, isso é extremamente importante, porque sai do lugar, né, o louco que construiu dentro do hospício uma ação que modifica, né, a lógica hospitalocêntrica, mas o colocando enquanto homem negro que transforma determinada realidade. Isso modificou o lugar do bispo, inclusive na historiografia da reforma. Isso é um marco, né? Então eu quero parabenizar vocês de forma extremamente cuidadosa, né? E aí já colocando o bispo num outro lugar, não mais no lugar da loucura, mas enquanto homem negro, né? E como a loucura apaga a população negra. E eu estou partindo daí, por isso o título da minha apresentação é Manicômio é navio negreiro, né? E aí é uma crítica mais do que urgente, né? A Jaqueline já trouxe alguns elementos históricos, a Fernanda já ressaltou sobre a produção do adoecimento, né, numa sociedade racista, né? E aí podemos dizer que vivemos no mito da democracia racial, entendendo já a partir de todos os dados em que a população negra ela está extremamente representada com os piores índices, né? Então isso é declarado. Mas qual é a função, por exemplo, do hospício para a reprodução dessa desigualdade, né? O hospício, entendendo não só como estrutura física, mas também enquanto modelo, né? E como componente da sociabilidade capitalista, né? Componente da formação social brasileira. O hospício, ele também é uma cultura, o hospício também é uma forma de comportamento, o hospício também é introjetado por todos nós, né? A gente ensina a criança a ser manicomial, né? Porque o manicômio representa toda forma de exclusão. E o Foucault, lá na História da Loucura, né, ele já apontava para a gente quem eram os sujeitos que eram institucionalizados, né? Todo sujeito considerado anormal. E a população negra também sempre foi considerada anormal pela psiquiatria tradicional. Cabe lembrar que o pensamento eugênico dos anos 20 e 30 do século passado fortaleceram o racismo que estrutura a nossa realidade e que está ainda sendo operado até os dias de hoje. Como, Raquel? Através das políticas públicas. As ações higienistas efetuadas, por exemplo, pela política de assistência que antecederam, né, os mega-eventos, e aí fico muito tranquilo em falar publicamente, porque isso, né, estourou na época, em 2011, que os assistentes sociais foram convocados a atuarem lá na ponta para retirar as pessoas em situação de rua e que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas. Entretanto, essa população é marcada pela raça e pela classe. A gente não está falando de qualquer população que está em situação de rua, né? A gente não está dizendo a gente não está levando em consideração qual é a população que faz mais uso de crack e outras drogas, né? A pesquisa da Fiocruz vai mostrar o alto índice de mulheres negras, né, e que estão em determinada situação de vulnerabilidade. O quanto que as políticas públicas, em geral, vão reforçar, né, um racismo estrutural. E a gente não pode dizer que as instituições, elas reforçam também, elas reproduzem o racismo institucional. E o quanto nós, profissionais, né, estudantes, pessoas que são usuárias desses serviços, também temos que ficar atentos a essa lógica que se reproduz a todo momento. E o hospício, ele tem uma função para esse processo de reprodução, né? Como ele é uma instituição
instituição, e ele também é uma forma de se socializar, ele vai, além de internar os indivíduos considerados anormais, ele vai reproduzir, né, no pensamento da sociedade, essa lógica de exclusão e de genocídio da população negra, em especial aqui, né? Eu trouxe até umas imagens, mas eu acho que eu posso seguir por aqui, para a gente poder pensar. Trazendo esses elementos, né, como é que o campo da saúde mental está pensando sobre isso, né? E aí, principalmente a partir da luta antimanicomial. O que a gente entende hoje enquanto luta antimanicomial? A gente sabe que a construção da reforma psiquiátrica brasileira, né, da política de saúde mental hoje, que foi redirecionada, né, antes era assistência psiquiátrica, hoje a gente entende quanto política de saúde mental, seguindo no novo modelo de atenção psicossocial, vai ser constituída a partir da luta antimanicomial. E a luta antimanicomial tem por base, né, o lema, por uma sociedade sem manicômios. O que esse lema significa? Se a gente entende, né, e aí recuperando o que é uma sociedade sem manicômios, a desconstrução do manicômio é também desconstruir o racismo, é desconstruir o sexismo, é desconstruir o machismo, é desconstruir a LGBTfobia, né? Entendendo que esses sujeitos foram parar no hospício, mulheres foram parar no hospício simplesmente porque rompiam a lógica, né, daquela mulher bela recatada do lar. Né? Negros foram parar no hospício simplesmente porque eram pobres, né? LGBTs foram parar no hospício simplesmente porque a sua sexualidade saía da norma, né? Até pouco tempo atrás, ser gay, ser lésbica, era uma patologia social. E hoje a gente tem o debate escancarado aí da defesa da cura gay. E a gente precisa falar sobre isso. O quanto que o hospício é extremamente atual. E a gente não precisa mais da figura hospitalocêntrica para a sua reprodução, porque a gente tem a reprodução e atualização dos hospícios, não só nas comunidades terapêuticas, mas em abrigos, né, nas escolas, através da mega medicalização das crianças, dos adolescentes que estão hoje cumprindo medida socioeducativa. A medicalização do corpo negro, né, e aí a gente não problematiza, por exemplo, a violência vivenciada nos territórios. O que é violência, né, sobre o corpo negro? A gente tem que falar, e a resposta tem sido, em algumas unidades de saúde, a medicalização desse sofrimento ocasionadas pelas desigualdades sociais, né? Então, isso também, né, a gente precisa apontar, porque é a atualização de práticas manicomiais. E tem sido um debate dentro da luta antimanicomial, tem sido um debate nos diversos espaços da reforma psiquiátrica, mas a gente tem que começar a incorporar isso hoje na própria execução da política pública, né? Então tem a ressignificação aí do lema por uma sociedade sem manicômios. Não dá mais para a gente combater meramente a estrutura do manicômio. A gente precisa ampliar e apontar que hoje, né, dentro do novo cenário político, as práticas manicomiais, elas serão perpetuadas e atualizadas a todo instante, né? Como as instituições vigentes, elas podem criar estratégias, e claro, através dos seus atores que vão começar a perceber essa lógica, para combater isso, entendendo que o racismo e o patriarcado é estrutural também, né? O Estado, ele é patriarcal, ele é racista, né? Então a gente tem que criar contrapontos dentro da instituição, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje, né? Para combater isso. Então, já falar sobre isso publicamente, né, já mostra um primeiro passo, um processo de convocação para a gente refletir, para a gente poder avançar. É óbvio, né? A gente tem que ocupar os vários espaços, né? E aí eu acho que, por exemplo, a universidade tem uma função primordial de trazer elementos para a gente poder refletir juntos, né? Porque uma questão que para mim aparece dentro da universidade a gente permite a inserção, mas tem que produzir também a atenção, porque o racismo estrutura também o nosso cotidiano. O que é a saúde mental da população negra que está lá? E aí, seja enquanto docente, seja como técnico, seja como aluno, né? O racismo, ele está no nosso cotidiano. Quando me perguntam, você realmente é a professora?
Não, eu fiz concurso para ser a professora, né? Realmente você é capaz para ministrar? Então tem a gente cumpriu tudo, a gente fez graduação, a gente fez especialização, a gente fez mestrado, a gente fez doutorado, a gente fez pós-doc, a gente faz concurso. Então tem algumas naturalizações, né? Eu tenho cara de aluna. O que é ter cara de aluna dentro de uma estrutura racista? Eu estou sendo sempre questionada do meu lugar, né? Então, o que é isso dentro dessa lógica? O que isso representa? Porque quando nós negros chegamos em determinados lugares, há sempre o questionamento do nosso lugar. E a gente tem que sempre mostrar que somos competentes. E temos que ser mais competentes do que todo mundo. E aí tem uma produção de sofrimento. Você não pode desligar. Você tem que estar sempre potente dentro da lógica para mostrar que você é capaz e ainda assim você acaba sendo, de certa forma, tratorado em alguns processos, né? Passa para mim, já lá para o final. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Eu trouxe... Pode passar, por favor. Pode passar. Aí, antes. Eu trouxe algumas situações que vêm acontecendo, alguns dados, mas eu acho que não são... não preciso trazer outros, mas eu quero trazer... alguns elementos que a Angela Davis vem pensando, a partir da realidade dos Estados Unidos, um certo consentimento coletivo, né, no processo de aprisionamento da população negra, mas também ela vai correlacionar esse aprisionamento da população negra, seja no cárcere, relacionado à lógica manicomial. E a gente não pensa isso aqui, né? O quanto que o manicômio está expresso, né, nas múltiplas formas, e a prisão é também uma dessas expressões. Eu co-orientei uma dissertação de mestrado que foi estudar, né, sobre as mulheres encarceradas no manicômio judiciário. E aí, na pesquisa, foi identificado que 83% das mulheres em sofrimento psíquico internadas nesse manicômio, né, nessa instituição, das mulheres identificadas, 83% eram mulheres negras. Ou seja, né, até no manicômio judiciário, a maioria são de pessoas negras, em destaque das mulheres, né? Então, a gente tem que correlacionar qual é a função dessas instituições, principalmente as instituições prisionais, e o quanto elas estão relacionadas com o manicômio, com a lógica manicomial, né? Então, a Angela Davis vai sinalizar que a população que está aprisionada atualmente nos Estados Unidos não poderia ter chegado a quase 2,5 milhões sem consentimento coletivo. Tal circunstância está relacionada à naturalização da violência, em especial aquela direcionada para negros e pobres. Para a autora, ainda não reconhecemos o fato de que as instituições psiquiátricas, com frequência, são parte importante do complexo industrial prisional. Tampouco reconhecemos a intersecção entre o complexo industrial farmacêutico e complexo industrial prisional. Tal relação nos faz problematizar o quanto o manicômio e a prisão servem para conter, de muitas maneiras, as vidas negras e pobres, né? Somos a maioria, desde sempre, nos hospícios, somos a maioria hoje no sistema carcerário, né? Somos a maioria, por exemplo, cumprindo medidas socioeducativas, né? Vamos pensar, né? Somos a maioria sendo mortos dentro das comunidades, somos a maioria nas comunidades. Oi. Obrigado, né? O assassinato de Marielle Franco, verdade, representa, e aí para fechar, né? Para lembrar, Marielle é o grande símbolo do quanto que não se tolera a presença, né, do corpo negro. E aí o assassinato de Marielle vai mostrar que a população negra, pobre, lésbica, né, defensora dos direitos humanos tem que ser exterminada. Obrigada por me lembrar sobre isso. E aí eu quero dizer que, Marielle presente, que a gente possa avançar
nos espaços que a gente estiver, e aí convocar sempre o campo da saúde mental para problematizarmos isso e sairmos dessa inércia em relação ao debate da saúde mental da população negra, mas o quanto que a luta antimanicomial, a luta por uma sociedade sem manicômios, né, essa direção política, tem muito que avançar. Não é só dizer por aí que a gente é contra o hospício, mas qual hospício nós somos contra? Temos que nomear essa lógica hospitalocêntrica perversa, essa lógica manicomial perversa. O louco tem, sim, né? O dito louco tem gênero, tem raça, tem classe, tem sexualidade, né? E por muitos anos a gente sempre homogeneizou, assim como homogeneizamos a classe trabalhadora. Não. Há diferenças, né, de tratamento, de abordagem e de cuidado. E que a gente possa criar outros espaços de resistência, possamos seguir sempre juntos. Obrigada. Raquel, muitíssimo obrigada. Assim, você foi precisa nas palavras. Eu vi que teve um esforço de síntese, mas assim, cada uma delas absolutamente necessárias e vigorosas. Bom, Carla, eu estou vendo que você quer colocar alguma questão, então acho que esse é o momento da gente abrir. A conversa vai ser aqui entre nós, é um tempo curto, né? Fala no microfone. Negros e brancos. Eu respeito muito a função deles, meus cuidadores, dos profissionais lá de casa, do seu Orlando, que lá está trabalhando sobre a limpeza do cais, que é uma estrutura, função, que ele era do CAPES Arcebispo do Rosário. Então, eu tenho maior vontade de dizer isso para vocês, não só isso, mas fora do Brasil, que são os africanos, que eles passam a viver e morre de fome necessário. Então, minha palavra é essa. Tem um dado ali falando sobre a leitura, o que Davis falou ali, qual o nome dela? Angela Davis. A Chorada em Vermelho, eu queria que você explicasse aquilo, se ele pudesse voltar o slide lá, para a gente ver, e você explicar, mais ou menos, o pessoal entender o que é a Chorada em Vermelho. Aí, ó, sem um consentimento coletivo, né? Gostaria que você frisasse a importância desse dado que você marcou ali para a gente. Bom dia para todos e todas aqui nesse evento maravilhoso. A minha fala vem mais eu queria recitar uma poesia, uma música, assim, para tanto homenagear esse mês aqui nesse espaço, assim como a mesa também, né? Gostei muito da tua fala. E aí tem a ponta, né? A base dessa pirâmide, né? São umas mulheres negras, né? E aí eu fiz a minha monografia dentro de uma penitenciária feminina. E aí de você ver o quanto que aquelas mulheres e as crianças dela, né? Porque assim, falar sobre o encarceramento da mulher negra é também falar de
muitas crianças também que estão encarceradas, né? A exemplo do meu estado, que não tem berçário, e as crianças ficam presas junto com a mãe também, né? E o quanto que essa base é sustentada pelas mulheres negras. E aí eu queria ler essa música, essa música que é cantada na Isalu, porque ela é quase um processo, fala todo desse processo de carnificina mesmo, desse abate do povo negro e encarcerados, globalmente falando, né? Enquanto o couro do chicote cortava a carne, a dor metabolizada fortificava o caráter. A colônia produziu muito mais que cativos. Fez heroínas que, para não gerar escravos, matavam os filhos. Não fomos vencidas pela anulação social. Sobrevivemos à ausência na novela e no comercial. O sistema pode até me transformar em empregada, mas não pode me fazer raciocinar como criada. Enquanto mulheres convencionais lutam contra o machismo, as negras duelam para vencer o machismo, o preconceito e o racismo. Lutam para reverter o processo de aniquilação que encarcera afrodescendentes em cubículos na prisão. Não existe lei Maria da Penha que nos proteja da violência de nos submeter aos cargos de limpeza, de ler nos banheiros das faculdades hitleristas, fora macacos cotista. Pelo processo branqueador não sou a beleza padrão, mas na lei dos justos sou a personificação da determinação. Navios negreiros e apelidos dados pelo escravizador falharam na missão de me dar complexo de inferior. Não sou a subalterna que o senhorio crê que construiu. Meu lugar não é nos calvários do Brasil. Se um dia eu tiver que me alistar no tráfico do morro, é porque a lei áurea não passa de um texto morto. Não precisa se esconder, seu segurança. Sei que você está me seguindo pela minha feição, minha trança. Sei que no seu curso de protetor de dono de praia ensinaram que as negras saem do mercado com produtos embaixo da saia. Não quero pote de manteiga ou de shampoo. Quero frear o maquinário que me dá rodo e uru. Fazer o meu povo entender que é inadmissível se contentar com as bolsas estudantis do péssimo ensino. Cansei de ver a minha gente nas estatísticas das mães solteiras, detentas, diaristas. O aço das novas correntes não aprisiona minha mente, não me compra e não me faz mostrar os dentes. Mulher negra, não se acostume com o termo depreciativo. Não é melhor ter cabelo liso, nariz fino. Nossos traços faciais são como letras de um documento que mantém vivo o maior crime de todos os tempos. Fique de pé pelo que no mar foram jogados, pelos corpos que nos pelourinhos foram descarnados. Não deixem que te façam pensar que o nosso papel na pátria, é atrair gringo turista interpretando a mulata. Podem pagar menos pelos mesmos serviços, atacar nossas religiões e acusar-nos de feitiço, menosprezar nossa contribuição para a cultura brasileira, mas não pode arrancar o orgulho da nossa pele negra. Mulheres negras são como os mantas de Kevlar, preparadas pela vida para suportar o racismo, os tiros, o eurocentrismo. Abalam, mas não deixam os nossos neurônios cativos. E aí eu acho importante trazer a poesia, né, a música para esse espaço, porque o bispo ele é, eu acho que o exemplo maior disso, né, dessa resiliência, do quanto que ele ressignificou aquele espaço, o quanto que a arte, principalmente alinhada, trazida, né, para dentro da saúde mental, o quanto que ela está libertando, o quanto que ela está dando novas vidas para esses sujeitos que estão sendo livres com a sua arte e ressignificando a sua dor, né? E, para além disso, se libertando de uma loucura que o sistema diz que a gente tem, mas que é um mundo que a gente vê e que não é porque você não está ouvindo a música que eu estou dançando que ela não exista, né? E é muito importante isso. Esse ano, para homenagear um senhor de idade com cartaz desse ano, lá na feijoada. Participei tudo.
Oi, Raquel. Meu nome é Tamires. Eu fiquei muito apaixonada mesmo pela sua fala, assim. Foi muito bom ouvir isso, assim, nesse momento. Você falou sobre o manicômio judiciário e eu fico pensando na reforma psiquiátrica nesse espaço. Como é que ela chega, se ela chega, e como criar espaços de resistência, de resiliência também. Eu acho que é duplamente duro, assim, né? Eu penso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre. Então, vamos lá, né? Sobre a questão do consentimento coletivo, né? Quando eu separo essa citação da Angela Davis, está vinculado à ideia de uma naturalização do encarceramento do povo negro e pobre, né? Que não é muito diferente no caso brasileiro, né? A partir dos elementos que a Jaqueline e a Fernanda colocaram, né? Mais especificamente a Jaqueline, do processo histórico que tem a ver com a subalternidade, a invisibilidade, né, do povo negro, o genocídio do povo negro, como isso é incorporado por um Estado racista. O Silvio Almeida, no livro dele, O que é Racismo Estrutural, vai explicar para a gente, né, como o Estado moderno, e aí qualquer Estado, não só o Estado brasileiro, né, se institui a partir da lógica racista. Né? E a gente vai perceber que as ações punitivas, né, os braços do Estado, né, que tem as ações punitivas, eles reproduzem diretamente essa lógica racista. Um exemplo, qual é o perfil da população encarcerada? Quando a gente anda na rua, quem a gente acha que vai nos assaltar? Imagina quem é o sujeito. Ele tem classe, ele tem raça, né? Ele tem características que nos amedrontam. Quando eu saio da universidade tarde, que eu dou aula quinta-noite, subo a minha rua, né, escura, com medo de ser assaltada, né, mas tem um corpo branco andando um pouco mais à frente, aquele corpo tem medo do meu corpo. Porque, independente do meu título, da minha condição de classe, né, a minha cor chega primeiro e grita. Né? É o corpo negro que representa a violência e o perigo. E é esse corpo, quando o braço, né, repressor do Estado chega, é que vai ser assassinado, que vai ser punido, que vai ser parado, né, que vai ter a arma na sua cabeça. Eu lembro até hoje, quando eu peguei um Uber, que eu trabalhei na Universidade Federal Rural e tinha que chegar até o metrô, e como eu tinha que dar aula às 8 da manhã em Seropédica, que eu moro em Vila Isabel, né, eu saí de casa mais 5h30, ainda escuro, peguei um Uber, o motorista era negro, jovem, e eu sou uma pessoa negra. E aí estava tendo uma blitz, porque estava tendo alguma coisa em Vila Isabel, e a gente só viu a metralhadora do nosso carro parando. Né? Tinham 2 corpos negros, que representam muita coisa. O que isso significa? Não é qualquer pessoa que é parada na blitz. Né? Então, a gente tem que entender que esse consentimento coletivo é naturalizado. Eu sempre falo que quando vou ao shopping com meu companheiro, eu tenho uma relação interracial, é completamente diferente quando eu vou ao shopping sozinha. Quando eu vou, né, na farmácia comprar algum remédio, é o meu corpo que é sempre direcionado pelo segurança. Né? Independente da classe. A minha cor chega primeiro. Então, é só dando exemplos da gente entender sobre esse consentimento coletivo e o quanto ele é perpetuado cada um de nós. Sobre a pergunta da Tamires, né, o manicômio judiciário. É um desafio para a reforma psiquiátrica brasileira, né, porque a gente está falando do louco que cometeu algum crime. Lembrando, claro, que esse louco, né, e aí generalizando, o que é? O que está instituído para a sociedade, um louco perigoso, mas esse louco tem gênero, tem raça e tem classe. E isso é abandonado e a gente precisa recuperar. Porque o manicômio judiciário também é reflexo do sistema prisional que a gente tem no Brasil. Isso é uma questão. Tem as experiências do Rio, né? Teve
tem-se uma busca pelo desmonte do manicômio judiciário com uma aposta na rede, né? A rede dá esse suporte, a rede de atenção psicossocial, poder dar o suporte ao cuidado a esse sujeito que cometeu algum crime, né? E aí precisa cumprir, né, junto à lei. O Henrique Roxo está sendo também desmontado, por exemplo, o de Niterói. O antigo, esqueci que ficava no centro, gente, o Heitor Carrilho. O Heitor Carrilho fechou, hoje é um museu. Então, só tem, hoje, a experiência que fica em Bangu, né? É o único manicômio judiciário ativo que recebe dentro do sistema prisional. Tem-se uma aposta muito grande, mas precisa também ter o fortalecimento da rede. Não dá para pensar no desmonte do manicômio judiciário sem a rede de atenção psicossocial estar forte, né? Como é que profissionais da rede vão apostar num cuidado responsável, e aí é um cuidado muito mais difícil, né? Porque aí você tem que ter outros manejos diante de uma cidade que tem as suas particularidades, né? Para dar conta de um cuidado tão complexo. Porque às vezes a gente sabe que os atos são cometidos dentro da família. Como é que a gente faz uma aposta de cuidado, né? É sempre um dilema pensar nesse cuidado um pouco mais complexo, entendendo que os cuidados são bem diversos. Então, temos aí boas experiências, né? Tem um livro que eu organizei que também traz outras experiências do desmonte do manicômio judiciário, de alternativas bem interessantes, né? O livro é A Dimensão Jurídico-Política da Reforma Psiquiátrica Brasileira, em que a gente tem experiências do Brasil todo, e aí o pessoal do direito está junto com a gente, pensando, refletindo, né? A gente identifica que temos defensores que têm apostado em medidas mais alternativas do que a internação, né? E aí sempre fortalecer a RAPS. Mas em tempos de desmonte a gente também tem que falar o que é isso, né? Também a fragilidade dos vínculos, a fragilidade da política pública hoje. Então, a gente precisa estar sempre junto para poder apostar num cuidado responsável da saúde mental e na direção de um cuidado libertário, né? Sem sobrecarregar a família, sem sobrecarregar as mulheres, né? Sem ser irresponsável, mas questionador e transformador sempre. Bem, vou aproveitar então, agradecer ao convite, né? Parabenizar, que a gente possa estar junto. Obrigada. Obrigada pelo convite. Tá. Obrigada. Irei almoçar lá então, porque até chegar em casa demora um pouquinho, né? Mas vamos almoçar aqui embaixo juntos. Que possamos ter outras edições, né, que a rede possa comprar, né, que a gente possa construir uma parceria junto com as universidades também para fortalecer a experiência do museu, pensarmos alternativas, né, em tempos tão difíceis. Acho que a gente tem que estar junto, fortalecendo, né, promovendo ações transformadoras. E aí quero deixar o convite aberto. A gente está construindo um seminário que vai acontecer semana que vem no auditório da Escola de Serviço Social, que se chama Sistema de Justiça, Branquitude e Saúde Mental, né? É uma parceria também com os serviços de saúde mental da rede, né? A parceria com a Rural é um projeto de extensão que vem promovendo uma série de ações junto à comunidade, né? O Centro de Estudos do Nise da Silveira é um parceiro nosso também. Então, a gente está construindo esse debate aí e que o ano que vem a gente possa pensar ações juntas. Tá? Deixa aí já o convite, né? E a disponibilidade da Escola de Serviço Social. 27, né? Terça-feira, a partir das 14 horas, da 14 às 22 horas, né? A gente vai ter a presença, por exemplo, da Luciana Boitê, né? Teremos a presença da Renata Tavares, que é a defensora pública, que está lotada na Defensoria em Duque de Caxias, né? Profissionais que estão pensando em vários espaços. A Lia Manso, do Crioula, né? A Caroline Bispo, do Elas Resistem, né? Que está fazendo um trabalho bem legal, né? Dentro dos presídios femininos. Então, a gente está construindo, para além da saúde mental, né? Eu acho que a gente precisa falar
fora do nosso espaço, do nosso engodo, e aí criar novas estratégias de redes. Então, muitíssimo obrigada. Que importante também a gente colocar aqui que a criação de novas práticas, uma atuação de combate ao racismo, esses momentos de encontro, discutir tais assuntos, discutir a branquitude, que inclusive é o tema da atividade de vocês, não é coisa apenas para novembro, né? Acho que ficou evidente que aqui é um compromisso também do museu. O combate ao racismo não é responsabilidade das pessoas negras, né? As pessoas brancas têm que se comprometer com isso e que se rever, né? Mas a gente também tem que pensar nos protagonismos e, né, saber quando sair de cena e ouvir, né? Então, assim, queria agradecer cada palavra e falar aqui da programação. Ela vai. Estamos com fome, né, Carla? Então, para a gente encerrar e poder almoçar no bistrô do Bispo, que faz parte do nosso programa de geração de renda, né, Carla? Eu vou falar que a próxima mesa, a mesa da tarde, Memória e Patrimônio do Negro no Brasil, com a presença da mãe Celina de Xangô, que é diretora do Centro Cultural Pequena África, pai Paulo José de Ogum, do Quilombo de Bongaba, Quilombá, e Thaís Rosa, que é mestre em Memória Social e fundadora do projeto Conectando Territórios. E sábado, né, amanhã, a gente vai ter uma roda de conversas que foi organizada pelo Rafael, artista da UERJ, também ligado ao Centro Cultural Pequena África, e ele convida um grupo de artistas fantásticos, incríveis, muito potentes, e justamente para pensar a arte e essa relação entre arte e quilombo, né? O nome da roda é Estados Quilombistas de Artes. Então, acho que vai ser uma conversa fundamental. Sábado, 10 horas da manhã. Tá? E o lançamento, teremos o lançamento do livro de Dona Tuca da Cidade de Deus amanhã também, que faz parte da exposição Quilombo do Rosário, que faz parte da nossa oficina de música, né? Uma grande artista. Então vamos ao almoço no Bistrô do Bispo. Ah, temos um sorteio. E, bom, já... Eu preciso fazer uma saudação pública, um cumprimento ao João Henrique, que organizou esse seminário e que pensou pessoas tão importantes para participarem das mesas com temas tão relevantes. Então, então vamos ao sorteio. Rádio Delírio Cultural. Vamos agradecer a Rádio Delírio Cultural pela transmissão. Vocês são incríveis. Margarete Araújo, que a Carla está lembrando, coordenadora de saúde. Olha aí.